Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você, à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o primeiro episódio da super série com Altino Cristofoletti, sócio fundador da Casa do Construtor, grande empreendedor. Você vai ver o Altino? Claro que vai, vamos com a gente então. Estamos aqui com Altino Cristofoletti Júnior. Esse é o grande empreendedor, grande empresário. Já para vir ao E-Show já há bastante tempo, nós estamos tentando marcar e tal, adiamos, e conseguimos finalmente trazer o Altino, que aliás teve uma participação flash no E-Show, numa das convenções em que você era presidente da ABF, inclusive, estava cheio de agenda, e me deu a gentileza de fazer uma gravaçãozinha. Tá lá, tá registrado, tá aí no acervo, nos anais do E-Show. Mas hoje nós vamos conversar e procurar explorar um pouquinho dessa trajetória, né, do Altino. Altino, conta pra gente, vamos começar lá do início, né? Conta pra gente como é que foi a sua trajetória, o que você estudou, garoto, você tinha alguma coisa assim de empreendedor? Essa veia empreendedora já se manifestava de alguma forma? Conta pra gente aí, como é que foi aí seu início? Flávio, primeiro é uma honra, uma alegria estar junto com você. Apesar da distância, o carinho que você tem pelas pessoas nos deixa muito próximos, né? Respeito você muito pelos seus valores pessoais, seu trabalho profissional, que eu conheci no franchising, pelo brilhante trabalho que você desenvolve e pelo que você vem fazendo agora, né? Pelo empreendedorismo, desenvolvimento das artes, do vinho, enfim. É uma alegria e uma honra estar aqui contigo, tá? Bom, eu sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo. Aqui a gente é o caipira, né, do interior. Nasci na década de 60, em 1960. O contexto da época, né, socioeconômico, os militares entrando, um pouco do início daquela questão do milagre econômico. Venho de uma família, meu pai e minha mãe, dentro de uma família numerosa, né, como era natural naquele momento. Famílias humildes, né, com poucos recursos. Meu pai estudou o primeiro grau, né, mal terminou o primeiro grau. A minha mãe aprendeu a se alfabetizar e eu sou o primeiro filho de 4 irmãos, eu sou o mais velho e nasci nesse momento, né, de muita dificuldade da vida dos meus pais. Meu pai teve que empreender, ele trabalhava numa gráfica e depois teve a oportunidade de comprar essa gráfica de uma forma muito difícil. Minha mãe ajudou como pôde e eu então vivia nesse ambiente, né, de escassez, nesse ambiente de família, né, de união. Eu tinha muitos tios, muitos primos, mas o primeiro filho, né, de um casal que estava batalhando muito na vida para tentar, num primeiro momento, sobreviver e criar os filhos, né? Naquela época, as escolas públicas eram o que dominava, então eu fiz a escola pública, né, aqui em Rio Claro. Como todo garoto, participava da vida da vida escolar, cantava o hino nacional na época, jogava bolinha de gude, peão, andava muito de bicicleta, porque aqui em Rio Claro é muito plano. Soltava pipa? Soltava pipa, né? Como todo garoto da oportunidade. Não tinha nada de videogame. Em casa, acho que nem tinha televisão, para dizer a verdade, né? Mas era muito gostoso e esse ambiente propiciava um relacionamento muito grande com as pessoas, né? Então, fui criando muitos amigos desde o início. Família pobre, como eu disse, a necessidade era a sobrevivência. Quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu andava de bicicleta com meus amigos e nós vimos uma oportunidade de trabalho aí era já por volta de 73, 74. Existia um jornal semanal aqui na cidade. Eles estavam precisando de pessoas para entregar jornal. Naquela oportunidade, as crianças trabalhavam, faziam
seus afazeres, né? Não tinha essa questão da lei de proteção, mas Você era tinha muito 13 para 14 anos aí, né? 13 para 14 anos. Aí eu vi aquele anúncio, participei de um fim de semana, então eu acordei 3h30, 4 horas da manhã, minha mãe ficou muito preocupada, eu falei, não mãe, eu vou entregar jornal, junto com outro amigo, pegar uma bicicleta, fomos entregar jornal. Aí foi uma coisa muito bacana, porque era divertido acima de tudo, né? É lógico que ia ganhar lá os seus trocadinhos que eu dava para minha mãe e para meu pai, né? Nem sabia onde usar aquele dinheiro, era comprar as guloseimas na escola, mas começava ali já a necessidade do trabalho, né? O relacionamento com os amigos. E daí, em pouco tempo, eles falaram, pô, vocês entregam tão bem o jornal, vê se tem mais uns amigos. Aí eu organizei, junto com outro amigo, já toda a entrega do jornal. Então, nós, aos sábados de madrugada, saíamos e íamos entregar o jornal na cidade toda. Foi já um primeiro momento do empreendedorismo, né? Nascendo, né? Fruto de um pouco da visão que meu pai tinha lá de tentar comprar aquela gráfica, então era um pouco do exemplo de casa. Isso é importante, né? O empreendedorismo não é uma coisa nata, é uma coisa que a gente vai aprendendo, né, Flávio? Vai aprendendo, exatamente. Eu te perguntei se você soltava pipa, porque eu tive uma fábrica de pipa. Com 12 anos de idade, eu já fabricava, já montava pipa, criei uma linha de montagem com os amigos e tal. Muito legal. Isso realmente é o que você falou, né? A gente já tem essa atitude, né? Desde garoto, né? É verdade, atitude. E a gente vai aprendendo, né? E aquilo lá, a diversão, faz com que o trabalho não é uma questão do peso do trabalho, mas é algo saboroso, algo divertido, né? Que une as pessoas. Eu fui crescendo, comecei a ver que eu gostava de fazer as coisas, né? Fui estudar edificações, que era um curso que tinha, um curso técnico aqui em Rio Claro. O curso era todo dia, então eu saía com a bicicletinha de manhã, ia lá, voltava, almoçava, voltava à tarde e fui aprendendo as primeiras noções de construção civil. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho para a prefeitura municipal e eu queria, naquela fase da vida, comprar uma mobilete, porque a mobilete era a que todo mundo tinha. Não sei se você teve essa oportunidade. Era o máximo, né? Era o máximo. Mas assim, meus pais tinham a bicicleta, né? Eles nem tinham, mas eu queria a mobilete. Daí o trabalho era de fazer levantamento topográfico na cidade para atualizar as questões de IPTU. Então nós saímos todo dia, eu trabalhava quase todo dia, medindo as casas, né? E eu fui guardando todo o dinheiro e comprei a tal da mobilete. Então foi também a primeira experiência de você buscar alguma coisa, conquistar alguma coisa, né? Isso é muito importante, né? Eu vejo que às vezes os jovens de hoje, a gente como pai, né? Às vezes quer dar tudo aquilo que a gente não teve. E isso, de uma certa forma, faz com que os jovens às vezes não tenham a sensação da conquista, né? De buscar o objetivo da conquista. E isso faz desbravar, né? De desbravar e buscar, né? Exato. Isso faz muito sentido para o empreendedor. Ele tem o foco, começa a trabalhar a questão do foco, da resiliência. Isso é muito importante. Bom, tem um outro fato relevante na minha formação. Eu sou católico, né? Meu pai não ia muito na igreja, mas minha mãe era católica e naquela oportunidade também tinha muitas comunidades de jovens das igrejas católicas, né? E foi lá que eu conheci muitos amigos que depois fiz negócios com esses amigos. Por exemplo, o Expedito, que é o meu sócio na Casa do Construtor, foi lá que eu comecei a conhecê-lo, a esposa dele, né? A minha esposa eu conheci na comunidade, né? Lá do São Benedito. Então, por que eu estou colocando isso? Um ambiente também com uma formação católica, então, aquele catolicismo de que tem o pecado, tem que fazer tudo certinho, né? Aquela questão de você ir se relacionando com as pessoas, né? Trabalhando a questão da humildade. Isso foi muito importante na minha formação e na construção dos meus empreendimentos com pessoas que eu conheci, convivi, fui criando a confiança nesse ambiente, né? Perfeito. Namorei 10 anos. Seu network, né? Em cima de bases muito interessantes. Confiança, né? Ou seja, de amizade. Bacana isso. É importante e vai dando as bases, né? A fundação
inspiração para aquilo que a gente vai fazendo posteriormente. Quando a gente olha para trás, é tão bacana esse programa, porque faz a gente relembrar algumas coisas que no dia a dia a gente já não lembra muito, né? Tá tão envolvido na execução, na estratégia do momento. É uma oportunidade ímpar. Muito obrigado, Flávio, por essa oportunidade. Pô, que legal, que bacana. E daí, naturalmente, eu fui fazer engenharia civil. Participei de umas 2, 3 vestibulares, né? Teve uma época que fazia edificações, fazia aquele trabalho, à noite ia para o cursinho, não tinha muito tempo de namorar, era já uma atividade intensa, né? Antes de entrar na faculdade. Participei dos vestibulares, entrei em 2, 3 faculdades. Meu pai falou, olha, a gente não tem recursos, é melhor você estudar aqui em Piracicaba, né? E aí todo dia eu levantava de manhã e ia pedir carona, né? A cidade fica a 30 quilômetros daqui, então vivi muito, né? O dedão na estrada, que era meio natural aqui. Então, como tinham muitos jovens que estudavam em Piracicaba, já era meio natural essa rota aí da carona, né? Uma coisa importante, porque aí você vai também tendo que conversar com pessoas que você nunca viu, tendo a humildade de solicitar uma ajuda, né? Então tudo isso foi formando e, lógico, naturalmente, na carona não tem horário, né? Diferente de um ônibus, de um carro. Então eu chegava na escola todo dia muito atrasado. Então eu já chegava lá, perguntava para os amigos, mas isso fazia com que eu tivesse um foco muito grande. Tinha que estudar, né? Tinha que estudar, porque não podia ficar em DP, não podia nem pensar em ter alguma despesa extra, né? Mas isso ajudou aí também tendo capacidade de se autoeducar, né? De você ir buscar, né? Na época não tinha Google, não tinha, então era livros, né? É isso aí. Só esclarecendo para quem está nos assistindo, né? Ficar com DP seria dependência, isso, né? Uma isso, dependência. Hoje eu não sei como é. Custo, né? Teria um custo aí, né? Sem dúvida, você tem que pagar de novo, né? E não podia fazer isso, né? Então, eu tinha uma bolsa pelas minhas condições, pelo ter ido bem no vestibular, mas foi um momento importante. Durante toda a faculdade eu já tive que trabalhar também. Então, trabalhei no escritório de arquitetura, o arquiteto era criador, eu já fui organizando a parte de execução. Aquela experiência que eu tive de organizar as entregas do jornal, eu fui replicando essa atitude, como você falou, nesses outros ambientes. Então, eu não conseguia ficar parado, né? Você sabe que eu estou escrevendo um livro mostrando muito das entrevistas, né, que eu venho fazendo aqui e mostrando essas experiências muito bacanas. E eu mostro um pouquinho da minha própria vida entrelaçada com o livro. Então é muito interessante, tá sendo assim um prazer muito grande, né? Você sabe qual é o nome do livro? Atitude Empreendedora. E mostrando o seguinte, você, para ser empreendedor, você não precisa ter uma empresa CNPJ, você pode ser empreendedor na empresa dos outros. Aliás, Geraldo Rufino me ensinou uma coisa: melhor lugar para você começar a empreender é na empresa dos outros. Você conhece o Rufino? É uma baita exemplo de vida. Não? Ele já teve a oportunidade, a gente trouxe ele aqui para falar com os nossos franqueados, amigo nosso. Que pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Empreendedor é atitude, cara. Você tem que ter atitude. E com certeza algumas passagens dessa entrevista vão entrar no livro, que o livro não fechou ainda. Vai entrar, Altino Cristofoletti vai fazer parte desse livro. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Segundo episódio da super série com Altino Cristofoletti, que você acabou de ver o primeiro episódio. Aí vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Sócrates. E quem mandou foi Maurício José Rodrigues Bravo, de Vitória, Espírito Santo. Vamos à frase. Falhar não é cair, mas sim ficar embaixo. Sócrates. Valeu, grande Maurício! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Ou então aproveita, tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Não deixe de se inscrever, é só um clique aqui embaixo e nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!